E boa tarde a todos, pessoal que está entrando agora. Bem, acho que podemos começar, para a gente respeitar o horário direitinho, a gente tentar acabar às 3, né? Que a professora Silvana tem outro compromisso ainda. Bem, vamos lá. Então, boa tarde a todos. Hoje, dia 11 de agosto, às 14h01, teremos mais um seminário da nossa disciplina e eu passo a palavra à aluna Kátia para apresentar a palestrante. Boa tarde a todos. Hoje, dando continuidade ao nosso ciclo de palestras da disciplina de tópicos em observação da Terra, nós teremos o prazer de assistir a palestra na grande área de observações da Terra e meio urbano. A palestrante de hoje é a doutora Silvana Amaral Campbell. Campbell. Ela é ecóloga pela Unesp de Rio Claro, mestre em sensoriamento remoto pelo INPE e doutora em engenharia espacial pela Escola Politécnica da USP. Ela é pesquisadora do INPE na divisão de processamento de imagens, coordenação de observação da Terra, e tem interesse no uso de métodos e técnicas para modelagem de sistemas socioambientais em estudos relacionados à conservação da biodiversidade, aos processos de urbanização e de ocupação e distribuição espacial da população humana. Então, seja bem-vinda, doutora. Seu tempo de apresentação é de aproximadamente 40 minutos, e logo depois nós teremos uma rodada de perguntas e discussões. Eu gostaria de te pedir também permissão para gravar a apresentação e depois a gente gostaria de compartilhar no nosso site da disciplina. Ok, tranquilo. É isso. Então, posso começar? Eu vou compartilhar, então, a minha apresentação. Legal, deu certo, estamos vendo, mas ainda isso, fora do modo de apresentação, formato de apresentação. Ok, agora? Para mim está aparecendo cortado. Para mim também, até esperei um pouco para ver se ajustava, mas não ajustou. Então, a gente radicaliza. Agora deu certo. Pronto. Deu certo? Sim. Bom, então, muito obrigada, Leonardo, professor Gilberto, pelo convite de participar dessa disciplina. Então, a ideia é apresentar um pouquinho, né, do que a gente faz dentro do INPE, enquanto essa proposta de modelagem de sistemas socioambientais e processos de urbanização. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que o que eu vou mostrar para vocês não é uma produção minha, mas sim é uma produção do meu grupo de estudos, né, porque ninguém faz nada sozinho, né, então, por favor, se vocês tiverem algum problema, vocês me interrompam, tá, porque eu não estou vendo todo mundo, então eu não sei se está ok, se não está ok, vou partir do pressuposto que vocês estão me ouvindo. Então, como eu estava dizendo, na verdade, a gente faz parte de um laboratório, que é esse laboratório de sistemas, de investigação em sistemas socioambientais, que é composto pelo professor Miguel, pela professora Isabel, pelo Pedro Andrade e por mim, e os nossos alunos. Então, o que a minha ideia foi trazer, foi até bacana, porque eu pude pensar um pouco no que a gente tem feito recentemente, e trazer para vocês um pouquinho, de uma maneira talvez um pouco mais organizado, o que o nosso grupo tem trabalhado, né? Então, esse é o nosso grupo, o meu grupo, particularmente meu grupo de trabalho, os meus alunos que compõem o grupo. Então, como a Kátia já me apresentou, né? Eu sou ecóloga, meu assessoramento remoto, o que uma ecóloga vem fazer no INPE, né? Eu vim trabalhar na divisão de processamento de imagens, e foi interessante eu estar aqui agora fazendo essa apresentação para vocês, porque eu fui trabalhar exatamente numa divisão que produzia software, que fazia produção de ferramentas, né, para trabalhar com dados de geoprocessamento.
Então, dentro da divisão, a minha visão sempre foi de usuário. Então, eu ajudei o pessoal a fazer vários cursos de treinamentos, eu fiz manual de usuário, eu atendia usuário, eu discutia com o pessoal que a interface estava ruim, que isso servia, isso não servia. Então, meu olhar sempre foi um olhar de usuário, de produtos, né, resultantes da produção de software. E até que chegou o momento que eu precisei fazer doutorado, e eu vou trazer um pouquinho do doutorado só porque é interessante quem estiver fazendo doutorado, para vocês terem essa ideia. O que a gente faz no doutorado acaba meio que determinando como vai ser a nossa produção científica, o que a gente vai fazer depois do doutorado, né? Então, eu trabalhei com geoinformação para estudos demográficos, representação espacial de dados de população na Amazônia brasileira. Na verdade, teve um momento que eu cheguei para os meus orientadores, na época eram o Gilberto Câmara e o Miguel, e eu falei, olha, eu não quero mais trabalhar com essa coisa de população, com essa parte de informação, eu quero trabalhar com biodiversidade, porque eu sou ecóloga, eu tenho que trabalhar com biodiversidade. Aí eles falaram, não, tudo bem, você quer trabalhar com biodiversidade? Pode trabalhar com biodiversidade, só que nesse caso, não vamos ser nós os seus orientados. Eu falei, não, aí também não, né? Aí não vou ficar sem pai nem mãe, sem orientador aqui para trabalhar comigo, né? Então, eu falei, não, tudo bem, vou trabalhar com essa parte de representação, de demografia. E hoje, eu gosto de dizer genericamente, brincando, que o meu trabalho é onde está o Wall-E, ou seja, não sei se vocês lembram ou chegaram a conhecer, né, essas publicações onde a gente sai procurando dentro de um espaço um indivíduo particular, né? Então, eu acho que eu olho para o espaço e procuro identificar situações, sejam elas espécies ou grupos de biodiversidade, ou mesmo como que a ocupação humana ocorre, como que o espaço, né, interage e como que o homem modifica esse espaço. E é interessante que, assim como no desenvolvimento do meu trabalho, eu acredito que a maioria das pessoas trabalham, né? Então, só trazendo no caso específico do doutorado, mas vai se aplicar a todas as outras abordagens que a gente traz, a gente entra em contato com uma determinada área de pesquisa e identifica, por exemplo, um objeto específico. Esse slide deu uma desconfigurada aqui na animação. Então, no meu caso, né, na demografia, eu escolhi um objeto, e esse objeto, utilizando dados e técnicas de sensoriamento remoto, a gente viu como a gente poderia representar, nesse caso, o objeto era a distribuição da população, e como que essas representações, então, poderiam ser representadas poderiam ser aplicadas no espaço. E a partir dessa interação e dessas análises, o que isso traz de volta para essa grande área do conhecimento da demografia? Ou seja, é uma interação cíclica, né? Então, como a gente, dentro do INPE, a gente trabalha com ferramentas, com dados, imagens satélite, então a gente traz um ferramental diferente para as diversas áreas do conhecimento. No meu caso, essa interface é um pouco com a demografia, é um pouco com o sensoriamento remoto, como a gente vai ver, e é um pouco com os estudos de biodiversidade. Então, se vocês forem olhar lá no meu lado, você vai encontrar 3 linhas de pesquisa, que foram essas que a Kátia já comentou, né? E eu vou me permitir inverter um pouco essa ordem e começar falando do sensoriamento remoto de luzes noturnas, né? Por quê? Porque era uma ferramenta interessante, na época do doutorado era uma ferramenta nova, e aí, então, a partir das interações entre o resultado, né, os dados de luzes noturnas e as diferentes variáveis socioeconômicas, ou seja, nessa integração do sensoriamento remoto com variáveis sociodemográficas, a gente começou a trabalhar nessa interface. E a pergunta é, o que esse dado de luzes informa para a gente, né? Então, os dados de luzes, eles estão relacionados com a população urbana? No caso, minha área de estudo era a Amazônia, né? Então, sim, existe uma correlação forte com os dados de população urbana. Está relacionado com o consumo de energia? Está relacionado com o consumo de energia. Então, a partir de uma ideia, a gente usa os dados e as técnicas para tentar responder essa questão voltada para um determinado questionamento, né? Ou, no caso e é interessante que vocês vão falar, nossa, professora, mas esses artigos são velhos. Eles são artigos velhos, sim, mas é muito engraçado que são os mais, do meu escopo de produção, eles ainda são muito citados. Por quê? Porque, no caso, a gente tem, hoje, no mundo,
o processo de urbanização da China está muito crescente, os dados de luzes noturnas eles continuam sendo úteis para essas finalidades, e naquela época ninguém tinha falado disso, ninguém tinha feito nada sobre isso, então a importância de vocês publicarem durante o doutorado alguma coisa bem interessante na sua área, que seja novidade, ou que seja pertinente, que fale da nossa realidade, né? Então, por isso que eu trouxe essa ideia para vocês. Então, do doutorado, aqui a gente tem um exemplo de uma imagem de luzes da América Latina, né? Então, dos dados de luzes, ainda, além dessas correlações, né? Buscar essas correlações com as variáveis socioeconômicas demográficas, ou seja, energia elétrica e população, porque ele está muito relacionado com população, tem a possibilidade de usar esse dado para representar essa população no espaço, né? Porque a partir da intensidade luminosa a gente tem ideia de quantidade de infraestrutura. Então, é uma ferramenta bacana para a gente ter ideia dessa distribuição de população mais a população urbana do que a população rural, porque para a população rural, como dificilmente a gente tem infraestrutura de iluminação associada, ele vai ter muitas limitações na hora de criar superfícies para representar essa distribuição da população no espaço, né? E boa parte da minha construção de questões associadas a esse tipo de estudos está exatamente nessa possibilidade de como a gente consegue distribuir a população, ou os dados de população, porque a gente sabe que os dados normalmente censitários são adquiridos casinha a casinha, depois eles são agregados no setor censitário e a gente recebe, então, o nosso mapa mais fino é o mapa de setor censitário, mas a gente tem informações adicionais de outros dados que nos poderiam fazer um modelo e de modo a desagregar essa informação por unidades menores. Então, eu propus um modelinho teórico que usou variáveis adicionais para representar, então, superfícies, né, representar a população em superfícies, utilizando dados SIG e análise espacial para redistribuir essa população no espaço. Por que isso é importante? É importante porque, eventualmente, os dados censitários, por exemplo, né, os limites do censo, eles são diferentes de um censo para outro. Então, você tem a restrição dessa limitação espacial. Quando a gente trabalha com grade, quando a gente traz tudo para uma representação no formato de grade, a gente pode trabalhar com essa caracterização no tempo, né? Então, a gente se livra dessa limitação dos polígonos dos setores censitários, por exemplo, né? E daí, então, de lá para cá, depois de alguns tantos tempos, aí tem os meus alunos que continuam esse trabalho, olhando a possibilidade de usar os dados de luzes noturnas, como foi, por exemplo, a dissertação de mestrado do Gabriel. Então, a ideia do Gabriel foi olhar, bom, vamos olhar para o que tem de luzes noturnas, a gente foi para o campo, identificou os dados de luz, mas o que acontece? É um dado de resolução muito grosseira e as áreas são muito extensas. A gente falou, mas o que tem além da informação de um poste de luz ou uma de iluminação externa? Como que é a contribuição dos diferentes usos da Terra associado aos dados de luzes, né? Então, o Gabriel investigou e aí a gente viu, a gente já tinha identificado, ele sistematizou de uma forma bem interessante e publicou esses resultados, dizendo, olha, em relação ao total iluminado, né, a gente tem que muitos pixels, eles contêm classes que não são relacionados a uma atividade que não necessariamente emite luzes, como no caso as pastagens cultivadas e áreas de vegetação herbácea. Como a gente olha aqui, ó, nesse exemplo, então essa é um polígono de luzes noturnas e a área que realmente tem iluminação, ela é muito pequenininha. Então, se a gente olhar em relação a todas as áreas, todos os diferentes usos e coberturas existentes, é lógico que a área urbanizada, ela é presente, é a que mais está presente, mas há uma contribuição de outros usos e coberturas interferindo nessa resposta, de modo que são necessários mais estudos para a gente aproximar essa utilidade dos dados de luzes para explicar ou para descrever a distribuição da população no espaço. E aí tem outros fenômenos associados, porque, por exemplo, luzes para todos foi uma coisa recente, então são áreas que remotas à presença
estar próximos ao rio, por exemplo, modifica a informação dos dados de luzes, e hoje o Gabriel está tentando, na proposta de doutorado dele, ele está propondo utilizar outras variáveis juntamente com as séries temporais de dados de luz noturna. A série temporal em sensoriamento remoto é uma coisa que está muito em evidência atualmente, né? Então, para as luzes noturnas também, porque elas dão uma ideia de como esse processo de urbanização ou de ocupação no espaço acontece. Então, ele quer olhar como que a gente pode incluir outras informações do espaço com os dados censitários para descrever, então, as condições da população e no espaço, e talvez até se de ajuda para alguma coisa em termos de projeção de população, né? A gente não teve o censo 2020, né? Não sei quando a gente vai ter esse censo, então a gente está muito carente de informações. Então, trabalhar sobre essa ótica é muito importante para que a gente possa entender como esse espaço está sendo ocupado, qual o dinamismo que a gente tem nessa região. E ainda falando dos dados de luzes noturnas, quando começou a Covid o ano passado, a gente ficou meio que angustiado, porque a gente queria fazer alguma coisa relacionada com isso, né? Utilizando os dados de luzes noturnas. E a gente falou, gente, mas, né? E a gente viu que existiam iniciativas para relacionar os dados de luzes com mobilidade. E a gente sabe que a mobilidade ela ficou comprometida com as estratégias para monitoramento e retenção da pandemia, né? Então, quando a gente olhou nas estradas aqui da região e viu que houve uma diferença muito grande do padrão de mobilidade na região, a gente achou que uma das maneiras seria a gente olhar se os dados de luzes eles poderiam ser auxiliares para esse tipo de informação, como que uma série temporal iria detectar esse efeito da Covid com a redução da mobilidade e dentro da nossa área aqui, da nossa região metropolitana, né? Isso porque o nosso laboratório fez uma nota técnica específica sobre a pandemia e mobilidade, então a gente quis olhar para os dados de luz para ver se isso contribuía de alguma forma. Então, a gente foi focar, saiu da Amazônia e veio olhar aqui no Vale como que os dados de luz noturnas poderiam ter alguma contribuição, né, para estudar esse fenômeno. Então, a gente propôs um trabalhinho que foi apresentado, inclusive, no GeoInfo, para olhar, porque a gente queria saber se a informação, primeiro, antes de sair fazendo qualquer relação direta com mobilidade, com o tráfego, né, nas rodovias, a gente precisava entender como que era esse sinal. Então, a gente desenvolveu um algoritmozinho para comparar. A gente pegou amostras fora das estradas e amostras ao longo das estradas, para ver como que era essa série temporal, para saber se existia uma informação de ruído, se esse dado era detectável ou não. Então, a gente desenvolveu esse algoritmo de modo que a gente pudesse eliminar os níveis basais de radiância e ter só a informação realmente da série temporal dos dados de luzes noturnas. Então, esse foi o primeiro trabalhinho. Aí, depois disso, a gente olhou como que essa série temporal, as séries temporais, elas estão, de luzes noturnas, elas estão representadas no vale. Então, a gente viu que existem padrões diferentes para determinadas regiões. A gente viu que, fazendo uma simulação, né, da evolução dos dados, a gente viu que houve, sim, uma redução dos dados, da emissão dos dados de luzes em relação ao que seria projetado para o período. E a gente viu que há diferentes padrões de resposta dos dados de luzes, comparando os diferentes tipos de rodovias que tem na região e o tipo de cobertura de uso e ocupação associado a essas regiões, a esses determinados locais, né? E agora a gente submeteu, então, um artigo para o RBC discutindo como que é essa informação, como que os dados de uso e ocupação, eles estão relacionados com os dados de luzes para efeito da mobilidade, né? E a gente entrou em contato recentemente com o pessoal da CCR Nova Dutra, então a gente tem alguns dados de radares móveis para tentar ver se a série temporal dos dados de luzes ela pode ser um dado auxiliar para monitoramento dessa mobilidade dentro da região, tá? Então, só para mostrar para vocês uma evolução, teve, no caso, esse é o grupo que trabalha com luzes, uma das meninas fez
o mestrado dela com luzes noturnas na região metropolitana do Vale do Paraíba. Então, por isso que eu trouxe essa informação para vocês, porque é uma continuidade de um trabalho que a gente tem desenvolvido aqui na região, tá? Então, isso foi o terceiro item lá, né, da proposta. Agora, falando especificamente da geoinformação para estudos urbanos na região Amazônia brasileira, eu trouxe essa imagem porque quando a gente pensa em Amazônia, a gente pensa numa foto assim, né, de árvores, de floresta, de animais, de uma coisa, né, idilíaca e com muita natureza. Então, a gente tem ido para o campo, desde 2008 a gente tem ido para o campo, lá no nosso laboratório tem todo o campo que a gente faz um relatório de pesquisa, então esses relatórios estão todos publicados no INPE, e cada vez que a gente vai para o campo, a gente faz uma operação de guerra, a gente fala, né? Então, pegam as pessoas que estão interessadas em trabalhar naquela região, cada um tem um conjunto de hipóteses e perguntas que quer tentar resolver, e a gente tenta acomodar numa expedição muito rápida, que a gente não passa meses no campo, a gente passa um período no campo, de modo a extrair o máximo possível de informação que a gente tem lá. Só que, como eu falei, ao invés da gente ter essa é uma das poucas fotos que eu tenho de mata e de uma estrada bonitinha aqui no meio da mata, quando, na verdade, quando a gente chega lá na região, que a gente dá de cara é com essa heterogeneidade de processos e coisas acontecendo. Então, do lado urbano, a gente tem as cidades ao longo das estradas, a gente tem as cidades tradicionais ribeirinhas, a gente tem diferentes formas de ocupação, a população que mora próximo aos rios, a população que está distante dos rios, diferentes usos e cobertura, sendo que a floresta mesmo está sendo cada vez mais desmatada, com processos associados a queimadas e pastagens e agronegócio, setor. Então, assim, tudo que a gente mais vê não é a mata, são esse monte de processos diferentes acontecendo na região. E quando a gente pensa em urbano, vocês têm que assim, desapegar de qualquer ideal de urbano pensando em sul-sudeste, entendeu? O urbano que a gente tem lá são condições eventualmente muito precárias, mesmo em cidades grandes, existem vários loteamentos desse tipo Minha Casa Minha Vida, existem áreas de ocupação espontâneas, existem loteamentos de floresta, isso aqui é a coisa mais louca do mundo, é uma área que ainda tem floresta, eles abriram as ruas e muraram, entendeu? Uma área de floresta. Existem áreas de assentamentos e ocupação espontâneas, então é um urbano muito particular, né? E é interessante a gente trabalhar um desafio maior, por quê? Porque esse urbano, ele não carrega as descrições daquilo que a gente está acostumado ou que a literatura normalmente trata, então a gente tem que fazer essas acomodações e tentar trabalhar com um olhar muito particular na região, né? Então, como eu estava falando, quando a gente vai para o campo, a gente vai com um conjunto de questionamentos, e em cada local que a gente vai, esses são os pontos que a gente já visitou, né, essas comunidades que a gente já visitou, então a gente já fez alguns trajetos de barco no Rio Tapajós, no Rio Arapiuns, a gente já andou várias vezes pela Cuiabá-Santarém, pela Transamazônica, então a gente vai com um conjunto de perguntas, porque é pouco tempo, mas a gente precisa ter um panorama do que a gente está estudando. Então, especificamente, no meu grupo, uma das perguntas que a gente tinha é como que é esse gradiente urbano? Existe um gradiente de uma coisa mais urbana, menos urbana? Como essas localidades, elas se articulam entre si? Será que a gente poderia dizer que existe uma rede que regula essas localidades? Então, a gente vai para o campo com um monte de questões, e aí a gente identifica informantes chaves que possam nos informar tanto sobre infraestrutura, saúde, educação, comunidade, assim como as características de uso da terra, né? E aí, então, pensando a partir dessas variáveis que a gente coleta no campo, um dos trabalhos, por exemplo, foi identificar e fazer uma tipologia dessas localidades, e de localidades com um estado menos estruturado, né, até um estado um pouco mais estruturado, utilizando ferramentas estatísticas, como análise de rede mesmo, né? Aqui a gente usou uma inferência fuzzy para identificar as diferentes localidades, e a pergunta que a gente fazia é, será que as comunidades que estão no Arapiuns têm a mesma condição que o Tapajós? Será que as comunidades da terra firme têm as mesmas condições das comunidades ribeirinhas, né? Então, a gente viu que
mais importante do que o fato de ser ribeirinho ou não, era a presença de alguma instituição, a presença de alguma condição particular. Então, as comunidades que, quando a gente visitou, elas estavam em áreas de proteção, então, tanto a FLONA, né, Floresta Natural, como reserva, elas têm a presença do Estado, isso faz muita diferença para a constituição, para a organização e para a estruturação dessas localidades. Quando a gente olhou para as redes, a gente viu que elas não têm uma capilaridade muito entre elas, mas elas são muito dependentes dos municípios que são capitais regionais, né, que têm uma centralidade muito forte. Então, a partir daí, a gente olhou, então, para essas localidades. Uma outra abordagem olha para esse urbano na Amazônia como um gradiente, desde a floresta até uma área de região metropolitana, né? A ponto de a gente utilizar o termo de floresta urbanizada, que foi a professora Berta Becker da geografia, que cunhou o termo, então a gente quer entender como que é essa floresta, né? E a Ana, no doutorado dela, ela trabalhou com esse gradiente, e agora a gente olha para esse espaço urbano para entender como que ele se relaciona com algumas questões, como no caso da malária, que é o que a Ana está olhando atualmente. Então, no Acre, já é uma outra região, existem várias localidades, e essas localidades, elas têm, no caso, a Ana tinha a inferência sobre os dados de ocorrência de malária, e ela identificou, a ideia é que a gente fosse para além de uma classificação das localidades enquanto urbano e rural, porque os valores urbanos, eles estão completamente permeados nessa região. Então, a gente não pode dizer, essa comunidade é urbana, essa comunidade é rural, existe um gradiente. Então, é isso que a gente tentou qualificar, né, olhando para essas localidades no Acre, olhando para as condições de algumas variáveis que as descreviam, e para poder, então, ter uma correlação com os dados da malária, para que a própria política pública que define como que deve ser o tratamento, como devem ser as medidas relacionadas à contenção da malária, elas levem em consideração não apenas esse recorte rígido entre urbano e rural, mas que levem em consideração esse gradiente, né, de urbanidade ou de ruralidade, no caso da região. E, além disso, além de relacionar a presença o urbano e o rural, como que o espaço, em termos de paisagem, ele também responde a essa incidência de malária. Então, tem esse exercício de olhar para as localidades, identificar como que é o espaço ao redor e como que a malária ocorre nas diferentes paisagens no Alto Juruá, né? Então, tem todo um arcabouço teórico conceitual que apresenta, que define como se faz, para poder chegar, então, nessas discussões. E outra área de estudo é essa região do Baixo Tocantins, que foi o último campo que a gente fez antes da Covid. Então, a gente tem muitas localidades ao longo do Rio Tocantins, existem algumas comunidades em terra firme, a estrutura delas também não é forte, como a gente viu nas outras regiões, em termos de redes, mas existe uma rede interessante, que é a rede que a gente chama de rede de festa. Então, há uma mobilidade, há uma mudança de uma cidade para outra em relação à ocorrência das festas. Então, a gente quer olhar também, entender como que essa mobilidade ocorre e como estão os casos de malária acontecendo também nessa região, né? Então, é uma continuidade desse processo. Uma outra abordagem interessante é entender esse processo de urbanização considerando a dinâmica do desmatamento na Amazônia, né? Dentro do INPE é difícil a gente não falar de desmatamento, acho que a gente tem que sim continuar falando de desmatamento não só da Amazônia, mas também agora dos outros biomas. Então, a Renata, no mestrado dela, ela quis ver como que é esse processo de urbanização em relação ao desmatamento. Será que chega uma hora que a urbanização ela estabiliza o processo de desmatamento, né? Então, ela olhou primeiro para todas as unidades de federação, comparando a taxa de desmatamento, o incremento de desmatamento e o grau de urbanização. E o que a gente observa é que em cada unidade da federação, excetuando o caso de Pará e Maranhão, que definiram um grupo, em cada unidade de federação, o processo ocorre de uma forma. A gente falou, nossa, será que é tão heterogêneo assim? Vamos olhar para o Pará, porque a princípio a gente achou que pudesse ter alguma homogeneidade dentro do Pará. E a gente viu que dentro do Pará, mais 10
diferentes processos de relação entre desmatamento e urbanização foram identificados, né? E aí a Renata foi além, ela olhou a dependência espacial das variáveis, ela fez uma regressão espacial para ver como que se a presença da urbanização, como ela se relacionava com o desmatamento, e mais interessante ainda, ela olhou essa questão, não sei se vocês têm familiaridade, mas existe uma curva ambiental de Kuznets, que diz que conforme a condição socioeconômica do local vai melhorando, essa curva foi desenvolvida para poluição. Então, o que acontece? Conforme vai aumentando a condição socioeconômica, a poluição vai aumentando, porque vai se produzindo poluição, mas vai chegar um momento que a condição do recurso vai ser tal que há um decréscimo daquela poluição. E no caso, quando a gente considera no eixo X a renda, as variáveis socioeconômicas, e no eixo Y o desmatamento, no caso do Pará, a curva ela se apresentou ou monotônica decrescente ou em formato de U, né? Então, identificando outros regimes espaciais. E agora, no doutorado, a Renata deve continuar olhando para uma unidade menor de análise, considerando a paisagem e como que ocorre essa vida urbana e natureza na região. Então, como a gente falou, as áreas urbanas são muito particulares na Amazônia, né? Então, quando a gente fez um exercício utilizando as bases globais que fazem mapeamento dos assentamentos humanos, né, dos assentamentos urbanos, e a gente viu que apenas o núcleo central, os core das cidades, eles são compatíveis e estão presentes na maioria dos mapeamentos existentes. Então, a gente achou que seria interessante tentar mapear essas áreas urbanizadas, considerando a particularidade da região amazônica. E aí, então, vem o trabalho do Gabriel, que utilizou Google Earth Engine, Random Forest, métricas de textura, para tentar classificar, então, esse urbano particular da Amazônia, né, com classes e métricas específicas para as áreas urbanizadas na Amazônia. Esse trabalho deve ter continuidade com o trabalho do Gilberto, que vai olhar esse gradiente de fragmentação. O trabalho do Bruno vai olhar para os assentamentos precários dentro dessas áreas do urbano amazônico. E aí, além da Amazônia, a gente tem trabalhos de urbanização, como, por exemplo, no Espírito Santo, em Vitória, e particularmente, uma outra questão que a gente tem trabalhado é em relação ao verde urbano. Então, como que considerando que o verde urbano está relacionado à condição de bem-estar das pessoas, a gente é capaz de quantificar esse verde urbano e saber como que é a equidade desse verde urbano, como que as pessoas têm acesso a esse verde urbano. Então, o Bruno está desenvolvendo um procedimento de classificação baseado em objetos, né, com dados CIBERS, por exemplo, para olhar os objetos dentro de Goiânia, porque é onde ele está durante a pandemia, então a gente achou melhor ele trabalhar lá do que em qualquer outro lugar, e série temporal de imagens Sentinel, para ver se a gente consegue combinar esses dois tipos de dados. Então, o dado de objetos do Cibers com os dados da série temporal, para qualificar, então, as unidades. Então, a partir dos segmentos que a gente extrai dos dados Cibers, como que a gente pode trazer a informação temporal para essa classificação, tá? E, no segundo momento, a partir da classificação da cobertura vegetal, considerando as áreas arborizadas e as áreas de gramíneas e as áreas verdes públicas, como que é o acesso aos diferentes grupos populacionais, considerando sexo, idade, densidade demográfica, renda, como que as pessoas têm acesso a esse verde urbano. Então, é uma lógica de olhar o espaço intraurbano com essa preocupação de acesso, né, e equidade ao verde urbano. E agora, falando da minha última área de atuação, a gente já está caminhando para o final, tem o trabalho da Tainá, que, como eu falei, onde está o OLI, né? Então, dentro da análise de biodiversidade, existem vários processos de modelagens associados, implícito, no estudo da biodiversidade. E a Tainá, ela trabalha com pequenos mamíferos não voadores, então os ratinhos, assim, aqueles que não inclui morcego, tá? E por que trabalhar com pequenos mamíferos? Porque eles são dispersores de sementes, né, ou predadores, eles são vetores de algumas doenças e presas para diversos grupos animais. Então, o mamífero normalmente é um indicador bom para entender a condição desses ambientes. E a pergunta que ela colocou
quais os impactos da mudança de uso e cobertura da terra para a fauna de pequenos mamíferos. Então, a primeira coisa que ela olhou era qual escala de análise a gente teria que trabalhar. Então, ela fez um exercício de entender como que os bichinhos se movimentam no espaço e como que a gente, né, pensando a nossa cabeça de sensoriamento remoto, qual é o grão e qual a extensão de área que a gente tem que trabalhar para capturar essa interação dos animais no ambiente, né? Depois ela olhou, e é específico do cerrado, então ela olhou para o processo de fragmentação do cerrado, como esse processo está ocorrendo, ele é normal, ele é igual nos 3 tipos de cerrado, floresta, pastagem, savana, né? Qual a qualidade desse hábitat? Quanto que está sendo protegido desse hábitat? Então, são perguntas que ela foi colocando e ela está respondendo conforme a evolução do trabalho dela. E mais importante do que isso é como que a matriz, ou seja, se o cerrado tem uma matriz florestal, se tem uma matriz de culturas, de pastagem ou de silvicultura, se isso afeta ou não na condição de vida, no caso, na riqueza dos ratinhos, né, na riqueza dos mamíferos que ela trabalha. Então, essas perguntas ela tem feito e tem utilizando, então, dados de sensoramento remoto, dados de mapeamento e estatísticas, ela vai tentando responder essas questões. Porque, na verdade, tudo isso ela construiu porque a gente quer fazer um modelo, né, um modelo baseado em agentes, que vai colocar os ratinhos caminhando, então a gente tem todo o processo de mudança de uso e cobertura mapeado, né, então a gente usa esses mapeamentos existentes, então ela vai reproduzir no tempo esse processo de mudança de uso e cobertura, e como que esse grupo que ela estuda sobrevive dentro das diferentes condições de mudança de uso e cobertura, que vai ser o final do trabalho dela, fazer essa parte de modelagem, tá? E ainda o último trabalho, a última linha, né, vamos dizer assim, que a gente está trabalhando, vem da Daniele, que quer trabalhar com as relações entre mudanças climáticas e a capacidade adaptativa, no caso de uma comunidade pesqueira em Caraguatatuba, em São Paulo, porque agora, na verdade, eu saí da Amazônia e vim para outros lugares muito por conta da pandemia, porque não dava para a gente mais ficar indo para o campo. Então, a gente expandiu, né, o trabalho para essas outras áreas, tentando entender como que as mudanças climáticas impactam essas populações particulares, né? Então, ela quer trabalhar, então, com esse conceito de contribuição da natureza para as pessoas, entender como que é a capacidade adaptativa e até mesmo entender o papel das mulheres nessa capacidade adaptativa. Então, já é uma coisa bem mais voltada para essa relação do homem com o ambiente, né? Então, gente, era isso que eu que eu organizei para vocês. Eu não sei se eu dei conta de explicar o que a gente faz, e além disso, eu também estou trabalhando, ajudando o Cláudio na Mata Atlântica. Então, agora o INPE tem um acordo de cooperação com a Mata Atlântica, então eu acho que a gente tem que impulsionar também os nossos trabalhos mais, como eu falei, a gente não está podendo ir para o campo, então a gente tem que trabalhar mais localmente, né, e olhar as coisas que estão próximas a gente. Então, era isso que eu tinha para apresentar e espero que tenha dado um panorama geral do que a gente tem feito. Estou aberta para as discussões. Perguntas. Então, parabéns pela apresentação. Foi bem enriquecedora, deu para ter uma ideia de todas as aplicações. Então, pessoal, agora está aberta a sessão de questionamentos. Quem se sentir à vontade pode abrir o microfone ou escrever no chat também. Nós temos uma pergunta aqui do Adriano. Ele disse: obrigado pela apresentação, foi excelente. No grupo de vocês, existe alguma linha de pesquisa ou trabalhos que buscam avaliar os impactos da urbanização na fauna da biodiversidade local? Por exemplo, algum tipo de projeção ou correlação na diminuição de alguma espécie de insetos, pássaros, etc., com o aumento da poluição luminosa? Então, essa é uma linha de trabalho, sim. Tem gente que trabalha que reúne, né, trabalha com luzes noturnas e biodiversidade, mas eu ainda não tive um candidato que tivesse as características, porque tem que ser alguém que entenda da biologia, né? Então, por exemplo, para trabalhar com biodiversidade, eu não posso, como eu não sou especialista de nenhum grupo, durante muito tempo eu trabalhei com o pessoal de Palmeiras, mas eu não sou especialista em grupo nenhum, então a minha proposta é auxiliar na técnica. Então eu tive aluno que trabalhou com
com tubarão, eu tive aluno que trabalhou com lagarto, eu tive aluno que trabalhou com palmeira, nessa parte de biodiversidade, e agora a Tainá está trabalhando com mamífero, mas normalmente a pessoa fala, olha, eu trabalho com tal grupo, vamos fazer alguma coisa? Aí, beleza, vamos fazer alguma coisa. Mas, então, para fazer esse tipo de... para tocar esse tipo de aplicação, né, usando os dados de luz noturnas para olhar a poluição, eu teria que ter alguém com formação em biologia interessado em algum grupo que tivesse relação com essa variável para a gente poder desenvolver alguma coisa. Mas existe sim essa área, essa linha de pesquisa. Gente, abre as janelas, pelo amor de Deus, fica olhando para um monte de nome, eu não dou aula assim, não. Esse professor dá muito mole para vocês, na minha sala tem que estar todo mundo de janela aberta. Quero ver todo mundo. Só libero o Leonardo e o Gribeiro. Não sei Estou aqui, ó. Se o Gribeiro é o Rafael, mas eu só libero os professores. Outra coisa, ver gente, pelo amor de Deus, já não basta dar aula falando para a parede, é muito ruim. Silvana, bem, parabéns pela apresentação, né? Obrigado novamente. Você consegue compartilhar de novo para voltar num slide? Claro. Quando você fala Oi, desculpa, Kátia. Eu acho que eu estava falando com o microfone desligado. Eu tinha uma pergunta. Quando você apresentou o gradiente urbano na Amazônia, que você colocou uma foto de um grafo ali, eu fiquei curioso para... Eu vi que eram cidades, né? Os nós. Fiquei curioso para saber o que eram os links. No modelinho de rede, esse? Aí, esse mesmo, isso. Então, na verdade, eu trouxe só uma rede. Essa é uma rede de consumo. Então, quando a gente chegava na localidade, a gente perguntava, vocês compram de onde? Vocês vendem para onde? Né? Então, essa é uma rede de consumo, mas a gente fez rede associada, então, a compra e venda de insumos, principalmente, né, alimento, material, coisas que eles precisavam para se manter, a rede associada a deslocamento para saúde e educação, então, ficou doente, vai para onde, né? Ou quais as escolas, como o pessoal se mobiliza para escolas. Então, essas foram as principais redes que a gente colocou, associada à compra e venda de mercadorias e saúde e educação. Entendi, legal, obrigado. Eu só trouxe uma, mas a gente fez para várias, né, no caso. Uhum. E a gente usou métricas de rede social mesmo, né? Então, número de ligações, né? Taxa, quantidade de nós que se conectam, né? Então, todas as métricazinhas de rede social mesmo. Professora, eu tenho uma questão sobre a parte do papel social do INPE em trabalhos sobre planejamento urbano e se existem colaborações entre as secretarias da prefeitura com o INPE para ajudar no planejamento de controle de propagação de doenças ou na parte de planejamento urbano em si. Bom, a gente não tem, o meu grupo não tem nada institucionalizado com a prefeitura, né? Nossos trabalhos são bem acadêmicos, mas a gente tem alguma interação com, eu particularmente tenho interação com o pessoal que, por exemplo, da ICMBio, que tem a APA dos remanescentes, APA dos remanescentes do Vale do Paraíba, do Rio Paraíba, do Sul. Em termos de planejamento urbano, a gente não tem nada assim muito fechadinho com as prefeituras, não. A gente tem mais, a gente entra, no caso das cidades que a gente estuda, a gente já vê se a prefeitura tem plano diretor, como que é o processo de planejamento, qual a evolução, que estágio que está o processo de evolução, e eventualmente a gente fornece os resultados das nossas análises, mas nunca participamos efetivamente de um plano diretor ou do planejamento urbano específico. Não sei se respondi. Entendi. Obrigada. Silvana, eu Sim. tenho uma dúvida respeito
o trabalho das limitação de áreas urbanas usando iluminação noturna. Como vocês delimitam as regiões? Usam algum algoritmo para isso? As regiões que você diz, o limite das manchas, né, municipais? Sim, correto. Então, o que é mais comum de fazer é Juan, como é seu nome? Como eu falo seu nome? Joan mesmo? Joan mesmo. De onde? Você fala de onde? Isso. Bom, então, a maior parte dos trabalhos que fazem essa delimitação das manchas urbanizadas a partir de dados de luzes noturnas usa intervalos dos valores de radiância para definir qual é o limiar a partir do qual a gente pode dizer é luz ou não é luz. Deixa eu ver, acho que tem um aqui. Então, aqui, por exemplo, no trabalho do Gabriel, a gente testa porque o dado de luz é um dado muito interessante, porque ele tem uma sensibilidade muito grande. Então, por exemplo, em dias que tem luz da Lua, ela interfere no resultado das luzes, porque ele interage com a superfície e, de certa forma, reflete, principalmente se tiver superfícies de água ou, às vezes, superfície de solo exposto também. Então, uma primeira parte do trabalho é exatamente essa identificação de qual o menor limiar que a gente pode assumir que está relacionado com a emissão de luzes de origem antrópica, que tem um background. A partir desse background, então, a gente define, corta o que é considerado ruído, e a partir de um determinado intervalo de valor de radiância é considerado área iluminada. No nosso caso, a gente usa esse limiar, a gente usa limiares, a gente estuda para cada região qual é o melhor limiar a ser utilizado e faz essa linearização do dado. Tem alguns, eu já vi artigo onde, para a definição dessas manchas de área construída, o pessoal faz modelo tridimensional, usando não só as informações de radiância, como outros dados adicionais para melhorar essa delimitação de mancha urbanizada. Bom, perfeito. E vocês usam também imagens de radar para comparar com isso? Ou só visível? Dado de radar a gente não tem usado para esse tipo de avaliação. Para a identificação de setores de manchas urbanizadas, a gente tem visto que a resposta do radar parece ser interessante até também para a identificação de áreas de assentamentos precários, né? Porque tem uma certa rugosidade muito forte, e essa rugosidade, essa informação de textura, né? Essa informação textural, para um dado de radar seria mais fácil de adquirir. Mas nós não trabalhamos com isso até o momento, pelo menos não. Estou pensando em colocar o Bruno para olhar dados de radar para assentamentos precários, mas não integrado com o dado de luzes noturnas ainda. Obrigado. Muito boa apresentação. É importante dizer, né, gente, que eu não entrei nos detalhes, mas é lógico que todo o trabalho por trás, em algum momento, vai entrar um pouquinho de computação, né? Não é a computação hardcore que vocês fazem, né? Desenvolver algoritmo específico para tal coisa, mas aqui tem muita coisa desenvolvida em Python, né? Que o pessoal aprende no curso, então, essas ferramentas são fundamentais, tanto para processamento de imagem, quanto para a parte estatística também, para as análises, operações de análise, né? Então, sempre tem um pouquinho de produção de software, de código por trás, que é essencial para esses trabalhos. Mais alguém? A sala estava cheia, ficou vazia? São 14 pessoas. Ó, estamos com 19 aqui.
pessoal está tímido nas perguntas. Oi, dá para me ouvir? Sabrina, sim? Sim. Ah, tá. Meu microfone está meio ruim aqui. Vocês disponibilizam esses dados em algum lugar ou por enquanto eles são só para os estudos de vocês? Qual dado, Sabrina? Por exemplo, você falou que gerou uma rede de consumo. Vocês disponibilizam esses dados para a gente acessar ou não? Então, a gente, na verdade, os nossos dados de campo, a gente até organizou esses dados de campos, um banco de dados que tem todas as informações do campo, que inclusive foi um aluno do Gilberto Queiroz, utilizou para desenvolver a sua dissertação de mestrado. Então, a gente tem um banco de dados com todas as nossas informações, e esse a gente estruturou um banco de dados, e o Gabriel, se não me engano, Gabriel Sansigolo, acho, montou uma plataforma para fazer acesso a esses dados, só que com a pandemia a gente ficou com dificuldade de acesso, tal, então existe até uma plataformazinha para acessar os nossos dados, mas a gente, por colaboração, sim, Sabrina, recentemente a gente está em contato com um professor da Universidade Federal do Pará, lá de Santarém, e ele está voltando exatamente nessas áreas onde a gente esteve, nas zonas ribeirinhas, e agora eles estão estudando as localidades e a relação com a Covid. E aí entrou em contato, eles falaram, olha, a gente está indo para o campo, vamos trocar figurinhas? Então, a gente cedeu para eles o nosso banco de dados com as nossas variáveis das localidades, entendeu? E aí eles estão gerando informações e a gente está trocando informação. Então, as redes, na verdade, a matriz de origem e destino, a gente poderia fornecer, se alguém quiser trabalhar com elas, né, quiser olhar e trabalhar e fazer outro tipo de processamento com elas, é só entrar em contato, a gente vê a melhor forma, porque dado público, né, esses dados foram adquiridos com recursos de projetos, todos eles governamentais, então está publicado, então quem tiver interesse, especificamente em algum dado, achar que pode ser útil, quiser explorar, fazer alguma outra abordagem, a gente está sempre aberto a fornecer as informações. Obrigada. Eu mesmo tenho interesse, né? No meu doutorado, eu fiz o doutorado com o Miguel, e aí a gente ajustou um modelo gravitacional para mobilidade urbana no Rio de Janeiro. E o clássico de modelos gravitacionais é para fluxo de mercadorias também. Então, seria interessante tentar ajustar lá, porque o que a gente fez foi não considerar a distância em linha reta, a distância euclidiana, e sim a distância, no caso de mobilidade, a distância de Manhattan, que é a que segue o arruamento da cidade, como a pessoa dirige. No caso da região amazônica, poderia ser pelo comprimento dos rios, das hidrovias que ligam uma comunidade a outra. De repente, dá um resultado interessante. É a única coisa que a gente não tem informação de intensidade de fluxo, Leonardo. A gente só sabe, a gente só perguntava de onde, né? A gente só tem a informação da conexão. Agora, a intensidade do fluxo a gente não tinha, porque a gente não tinha condição de coletar para todos, entendeu? Tá. Mas só a conexão. Quem sabe, não. Uhum. Mas pode ser também. Tem umas perguntas no chat aqui, Kátia? Tem uma pergunta que Alexander, de Lima, no Peru, fez. Ele pergunta como fazer se no lugar de estudo o sensor passa pelo dia ou só passa pela noite? Acho que foi isso que ele quis. Não, Então, o Landsat, por exemplo, ele passa de dia e de noite, só que a gente usa só as imagens diurnas, né? No caso dos dados de luzes noturnas, esses sensores, eles adquirem imagens só durante a noite. E como nos outros satélites, sistemas sensores, né? Ele passa mais ou menos na mesma hora em todos os locais. E isso acontece aqui no Brasil, se eu não me engano, lá para 1h da manhã, é o horário. Antes, a versão anterior dos satélites que a gente usava, que era o satélite DMSP, era tipo 7, 8 horas da noite, era muito cedo. E aí tinha muita interferência de ainda ter iluminação solar durante a aquisição. Então, esses satélites da série DMSP, que estão disponíveis desde 2012 para cá, que são os dados mais recentes, que tem as séries temporais, que dá para a gente trabalhar, eles passam 1h da manhã, horário para ser bem escuro mesmo, e só registra à noite.
é o dado do VIRS, né? Dado VIRS, Day Night Band, que a gente usa. De nada. Bem, última e derradeira pergunta. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Então, vamos lá. Agradecer novamente a Silvana, né? Muito bom aí o seminário, bom para abrir nossa cabeça para coisas diferentes. E, Kátia, acho que pode encerrar, então. Então, gente, muito obrigada a todos pela presença virtual e a palestrante por ter dedicado esse tempo. Eu gosto de tirar uma foto da gente. Se quem puder ligar a câmera, por favor. Isso, o Luiz já arrumando cabelo ali. 1, 2, 3. Pronto, gente. Pronto, Muito legal. obrigada. Bom fim de tarde a todos. Tchau, tchau. Bom Obrigada, gente. trabalho. Obrigada, Tchau. Leonardo, Kátia, todo mundo. Estou à disposição, Obrigada. se quiserem. Legal, obrigado. Tchau. Boa tarde a todos. Excelente palestra. Obrigada. Obrigado.